Terceiro episódio da série Nietzsche dentro do ansioso em quarentena. A cunha na vinheta. Se você não assistiu o episódio 1 e o episódio 2, pouco importa, porque aqui vai ser uma coisa inversa. Se você assistir a partir do episódio 1 e o episódio 2, também é uma possibilidade. É super legal, é interessante. Eu trato dos conceitos, eu falo de vontade de potência no 2. E no primeiro, o que me moveu a começar por Nietzsche. Por quê? Né? Por que falar em Nietzsche? Bem, esse foi o primeiro episódio, um insight que surgiu e aí eu fiz a série Nietzsche. Como podia ver a série Sócrates, que depois eu vou fazer uma série separada de pensadores. Não só filósofos, ou que sejam escritos ou denominados pela história como filósofos. Bem, voltando à série Nietzsche, episódio 3. Tudo é niilismo? Ponto de interrogação. E aí eu vou ter que falar do conceito de niilismo em Nietzsche, que é a mesma coisa do conceito de niilismo em qualquer coisa, embora pareça em Nietzsche não ser. A ideia que o problema do conceito de niilismo em Nietzsche é que ele é aparentemente inverso ao conceito de niilismo, pela sua definição etimológica. Seria a ausência total de valor. Seria a negação dos valores em nome da pulsão, em nome da potência, em nome, enfim, do fluxo, seja lá o que for, para quem crê em fluxo. E aí existe um problema. Nietzsche crê em fluxo, mas há quem não crê em fluxo. Então isso não faria o menor sentido para quem não crê em fluxo. Quem não crê em fluxo diz, por exemplo, que nada pode vir do nada, né? Ou seja, essa pessoa crê em fluxo ou em contrafluxo, enfim. Para Nietzsche, tudo é niilismo ou há o não niilismo? A proposta de Nietzsche, desde o crepúsculo dos ídolos, primeiro ele destrói os ídolos, né? Usando um martelo como símbolo de destruição. E aí ele constrói alguma coisa. Primeiro parte da genealogia da moral. Por isso esse tema é complexo. Por isso que esse episódio será mais complexo. Porque eu vou ter que tratar de vontade versus desejo em Kant. Moral, imperativo categórico, ética. Do outro lado, Aristóteles, alinhamento cósmico de Aristóteles. E aqui tem um gráfico que vocês vão ver, o gráfico, um desenho, que ilustra bem, de uma forma até, eu fiz uma alusão ao que seria o eterno retorno. Eu tentei fazer uma coisa meio circular. O conceito de eterno retorno de Nietzsche, que não dá. E ao mesmo tempo dá, ao mesmo tempo é possível. Mas vamos lá, por partes. Primeiro, há que se falar em amor fati, um grande conceito de Nietzsche que você não pode deixar de lado, porque senão não existe a força motora que faz com que Nietzsche faça o que faz, o que fez, o que escreveu, o que postulou, o que defendeu. E aí Nietzsche pega e separa dois conceitos: potência, né? A potência,
e o diferencia de potesta, que é um grego romano, que é um termo romano, que é o termo reativo da potência, ou seja, é o que impede que você exerça a sua potência a partir da vontade ou do desejo, no caso da leitura kantiana da coisa, desejo, vontade, há uma separação, e em Nietzsche você não vê essa separação de desejo e vontade, você vê vontade e você vê potência, e potência como uma ideia. Não tem como fugir. O Übermensch, que é o super-homem ou o além-homem de Nietzsche, é nada mais senão um ídolo que destrói ídolos. E você precisa partir da moral kantiana, do imperativo categórico, para chegar à pergunta: sim, Kant. E aí ele definiu toda a moral. Kant definiu uma estrutura moral. A partir dessa estrutura moral, o imperativo categórico, que é uma coisa conhecidíssima por todos. Não faça ao próximo o que você não gostaria que faça para ti. Isso é platônico, isso é aristotélico, isso é... Enfim, Aristóteles já tinha uma coisa diferente, porque Aristóteles, a ética não passava pela moral, mas pela cosmologia. Ou seja, havia um alinhamento cósmico, e se eu exercesse a minha potência na direção pela qual eu fui vocacionado a ser no mundo, o que ele denomina eudaimonia, a felicidade plena, a realização da finalidade do ser na sua máxima potência. Um sapo, ele é a sua máxima potência quando ele exerce a sua capacidade de ser sapo na sua plenitude. E eu sou um homem quando eu exerço a minha capacidade na minha plenitude, na categoria da qual eu faço parte. E aí a ética já entra direto nesse negócio e não passa nem praticamente pela moral. Você não vê uma moral, você não vê uma ideia de moral senão ligada ao próprio ethos, à própria ética. Ele escreveu tantas coisas sobre ética, que ética Nicômaco, ética, enfim, ele escreveu muito sobre ética. Eu também estou falando resumo, porque eu não sou uma pessoa que se aprofundou em Aristóteles, mas Aristóteles tem essa coisa. Só que isso tudo está plugado ao cosmos, e o cosmos de Aristóteles é finito. Nietzsche abre esse cosmo. Não há cosmos, há caos. E nesse caos, vontade de potência, e a vontade de potência é exercida pelo homem ao seu bel prazer. Se lhe apetece enfrentar, enfrente, se lhe apetece fugir, fuja. E aí há forças ativas e forças reativas. E nada mais. No caso de Kant, vontade versus desejo, para Nietzsche, quando você faz uma leitura nietzschiana de vontade versus desejo, Nietzsche vai olhar desejo como vontade em si mesmo. Desejo é vontade, e vontade que Kant fala é niilismo. É idealismo, não existe essa coisa de diferença. Vontade é desejo, e a potência é realizada em si mesma pelo fluxo do que brota da pulsão, e pronto, e acabou. Então significa para Nietzsche que desejo é potência e vontade, no caso kantiano, é fraqueza. Kant é nihilista, foge, escapa para não enfrentar a realidade. Já
Fazendo a viagem inversa, a vontade, no sentido kantiano, que é o seu imperativo categórico, é potência. E a fraqueza é submeter-se ao mero desejo, porque você é um fraco, incapaz de segurar a sua onda. Você é um fraco se você se deixa levar por meras pulsões. Olha o confronto de ideias entre vontade e desejo em Kant, com Nietzsche no meio, dizendo o que é força e o que é fraqueza. E aí Nietzsche chega e diz, tá bom. Então as palavras são só definições, nada mais. É uma genealogia da moral, é uma construção e um puro sofisma, um puro vazio, ondas que se esvaem. Isso em Nietzsche, a visão de Nietzsche. Para Nietzsche, Aristóteles é nihilista em sua ética, alinhamento, cosmologia, como eu já falei. Já Kant é nihilista no nível mais ou menos de Platão, que nega as pulsões e propõe uma vida plena fora da verdade da vida, fora do mundo da vida, que ele considera a coisa como é, o amor fati, amor ao destino, fati como factus, amor às coisas tais como são. E aí eu pergunto a Nietzsche, sim, Nietzsche, como elas são? A realidade linear em um universo caótico. Esse é o grande problema. É incompatível a realidade linear, a visão linear, platônico, aristotélica, seja lá o que for, porque você tem Platão, aí você tem Aristóteles, e você tem em Aristóteles a potência, em Platão você tem as ideias, em Aristóteles você tem a potência. A potência é a finalidade como um meio para aquilo, para a mesma coisa. Tá. O sistema ainda é fechado, não há abertura. E como não há abertura, você precisa encontrar uma saída. O sistema não pode ser fechado. Então, Nietzsche nega propósito, finalidade, universo cósmico, ordenado, eterno. Na verdade, é um infinito, eterno retorno das coisas como elas são, sem memória, porque é eterno retorno. Isso é um conceito complexo, mas chato pra caralho quando se vê a própria vida. Imagina você ver a sua própria vida e saber, no momento que você descobre que é um eterno retorno e você quer fugir disso, porque você tem que ter uma vida melhor, porque se você tiver uma vida melhor, o seu retorno será melhor e você saberá que viverá aquela vida. Mas a partir do momento que você descobre que isso é um eterno retorno, você não consegue mais ter paz. Isso se soluciona num eterno retorno multidimensional, que é o que a galera vem usando agora. Porque aí você não lembra do retorno, você não sabe para onde vai nem para onde veio. Então, aí você sai do kantianismo, sai do nietzscheanismo, enfim, aí consegue prolongar um pouco a sua visão cosmológica aristotélica e ainda baseada em ídolos, porque os ídolos não morrem. Crepúsculo dos ídolos. Nietzsche martela um ídolo com o martelo de Thor, que cria a ideia do Übermacht, o super-homem. E é distorcido. Muitas dessas ideias se encaixam com o ideal do super-homem do arianismo nazista. Basta encaixar. Mas se até Cristo, o Evangelho, pode ser distorcido, pode ser mexido, pode ser
a seu bel prazer, qualquer coisa pode. Você pode fazer isso com Kant, você pode fazer isso com Nietzsche, você pode fazer isso com Aristóteles, você pode fazer isso com Platão, você pode fazer isso com qualquer um. Nietzsche não considerou, por sua vez, talvez não tenha considerado, que o absurdo de Kierkegaard vai além do Deus que possa ser chamado nome. Talvez ele tenha conhecido isso no Deus desconhecido. Mas, como eu já disse, eu não sei se isso é verdade ou se isso é apócrifo. Se isso não é dele. Eu não sei. Pode ser verdade. Não sei. Mas no seu surto, qualquer um surta quando descobre que vai voltar um eterno retorno. No momento que você descobre isso. Isso é surtante. E como é que você sai do surto? Não surta. Você precisa de um eixo. E esse eixo é o absurdo. É saber que a cada instante tem um novo. Não se sabe que novo, mas há um novo. O novo, ao mesmo tempo que assusta, é ele que nos sustenta. Só o novo nos sustenta. Porque se não há nada novo, há um eterno retorno. Ele em si mesmo, como ideia, ele corrói você. Entretanto, a gente não pode ficar nessa e dizer assim, tá, então você está analisando Nietzsche criticamente. Bom, vamos ao critério do criticamente. Eu estou analisando analiticamente. Esse confronto tem elementos propriamente nietzschianos e kantianos, porque é um confronto entre Kant e Nietzsche. E Aristóteles vem por baixo. Por isso que você vai ver no desenho que é interessante, Aristóteles vem por baixo. Ele vem fora, ele vem meio de uma linha, porque há uma separação assim, espaço-temporal. Antes eu confrontei Nietzsche com físicos modernos. E agora eu estou confrontando Nietzsche com o passado e com os contemporâneos ou com os mais próximos do seu tempo. Não tão contemporâneos, mas próximos. Né? Enfim, e com os antigos e com os passados também. Eu também comparei desde o princípio, né? Até budismo você encontra na filosofia de Kant, de Kant não, de Nietzsche. Até budismo você encontra. O problema é que você encontra um budismo só no sentido do amor fati. O amor é aquela coisa. Você vê um filme aqui fora e você ama esse filme. E não é um filme. Mais que um filme, é um jogo. Um play real. Só que o problema é que amar a isso implica em amar ao que vem como resultado. Se você for analisar a coisa como causa e consequência, e a gente tem que considerar que no tempo de Nietzsche, o universo era linear, o tempo era linear, infinito, e o espaço era uma coisa dentro do tempo. Uma coisa separada do tempo que ficava dentro do tempo. O tempo era um espaço. Mas que loucura! O tempo era um espaço. É por isso que surgiu, porra, lógico, o insight de Einstein, né? Espaço-tempo. Não existe espaço sem tempo, tempo sem espaço. Não existe isso. É espaço-tempo, é uma coisa só. Dentro ou fora de você, ou seja, então ele estava no espaço-tempo do equívoco em relação a essa percepção. Nós ainda estamos também, mas pelo menos já sabemos que eles estão ligados, já plugamos esses dois elementos, né? Espaço e tempo. Mas enfim, como ele estava naquele, Kant também estava. E Kierkegaard também estava. Mas no caso de Kierkegaard, ele conseguiu segurar em alguma coisa porque ele atravessou a beira do absurdo. Aí ele segurou. Uma coisa, ele era cristão, mas não era cristão.
O problema dele é porque assim, o que é cristão? Cristão é quem faz parte do movimento de uma igreja, ou cristão é quem crê em algum Christos, ou seja, em algum eixo central que sirva como chave hermenêutica? Porque isso seria um cristão, uma pessoa que crê num Christos, ou é porque o termo é romano, grego, aliás. O termo é grego ou é romano? Não lembro. Eu acho que é greco-romano. Enfim, é um termo, uma expressão. Você crê numa coisa central, numa singularidade, enfim, de onde possam ter múltiplas camadas e dimensões, então isso é ser cristão de alguma maneira. É porque o problema é que cristianismo virou um movimento ligado a Cristo Jesus, que entendeu que era o Cristo eterno, tal, não sei o quê. Só que ninguém entendeu, distorceu, tudo virou sistema religioso, como tudo nesse mundo vira sistema religioso, como o budismo virou sistema religioso, como o hinduísmo virou sistema religioso, sistema de castas, como tudo vira sistema religioso. Se eu virar famoso, por exemplo, vou virar um sistema religioso, um ídolo. Nietzsche virou um ídolo para os que viraram nietzschianos, né? Seriam nietzscheístas, nietzschianos, nistões, né? Sei lá, fanatiza. O problema é que imagem vicia, forma vicia. O homem não inventou a roda. O homem descobriu o círculo. E aí, pelo círculo, ele começou a lapidar as coisas em forma de roda e foi percebendo que aquilo era legal, que aquilo ajudava em determinadas tarefas. Ele não inventou a roda. Ele descobriu o círculo. O homem só descobre as coisas, o cérebro do homem só descobre as coisas e vai colocando em áreas do cérebro, da memória, essas coisas que ele descobre. Daqui a pouco ele descobre uma forma nova e passa a ver essa forma. O círculo, por exemplo, pode não ser visto por outra espécie. Outra espécie pode não ver círculo mesmo. Não é que não exista ou não vê o círculo. Vê de outra forma. Aí eu já estou viajando, é uma possibilidade, uma especulação, uma opinião minha. Se você quiser viajar nessa, vai sozinho, porque eu também não vou mergulhar muito, é só uma especulação. Nietzsche especulava pra caralho, o problema é que ele entrou na especulação, no esvaziamento do eu total, e aí a pessoa surta. Você não pode mergulhar fundo assim. Você tem que ter um eixo, uma segurança. Agarra. Aí você fica livre para andar em camadas, dimensões paralelas, viajar para cima, para baixo, para toda direção, para todo lado e não endoidar. E não enlouquecer. Simples assim. Por hoje eu vou parar. Eu não vou dar continuidade porque realmente é muito maior do que eu pensava. E vai ter que ter uma parte 4. Porque o que eu escrevi aqui não vou ler tudo e nem, enfim, é muita coisa. O vídeo não pode ficar longo demais não. Pois é, um beijo a todos, até o próximo vídeo da série Nietzsche e até os próximos vídeos eu colocarei novos pensadores além de Nietzsche. Além do bem e do mal. E além de qualquer coisa. Um beijo. E até a próxima. Falou.